você que a gente faz. TV Momento é feita pra você que sabe o que quer. É diversão, informação pra você em qualquer lugar. Informativo, variedade, a melhor cobertura local. TV Momento é feita pra você. TV. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Hoje é quinta-feira, é aquele momento de nós pararmos a semana para dar aquela refletida, né, Ayrton? Sobre as questões da alma, porque no resto da semana nós estamos aí no corre-corre, nas preocupações materiais, nas preocupações com a educação do filho, com o trabalho, mas é muito importante esse momento de reflexão das coisas transcendentes. Nós criamos um clima muito favorável na nossa casa, quando paramos para orar, por exemplo, e quando nós paramos para pensar a respeito da nossa vida, nós podemos fazer as correções necessárias. Por exemplo, de um erro que nós cometemos, nós refletimos melhor, vamos pedir desculpas para alguém que a gente magoou, quem sabe. Então, essa questão da religiosidade, ela faz muita diferença na vida de qualquer um de nós. Essa ligação com Deus, né, Ayrton, que é imprescindível para a nossa saúde espiritual. Olá, Silvia, você que acompanha o programa Presença Espírita, é sempre mais um prazer estar aqui novamente falando de um tema à luz da doutrina espírita. Sem dúvida, esse vínculo de qual a Silvia falava é imprescindível, é a nossa fonte sublime de inspiração e também, quer dizer, é de onde partimos e para onde nós nos dirigimos, ou seja, é a razão da nossa própria existência, né? Como Allan Kardec o coloca em O Livro dos Espíritos, também em A Gênese, falando da importância da forma com que nós acreditamos em Deus, da forma com que enxergamos Deus na sua justiça, na sua bondade, e sendo também assim como uma fonte de alimento para a alma, porque nós, de modo geral, nos preocupamos com as coisas, né, do cotidiano, alimentamos o corpo e quantas vezes esquecemos de alimentar a alma com coisas tão simples como o hábito da oração, né, senhor? E toda quinta-feira nós estamos aqui ao vivo pela Rede TVM, canal 14. Nós estamos também agora, quem não tem a TV a cabo pode nos assistir através da internet, www.redetvm.com.br/ao vivo, e nós estamos lá também ao vivo. E também há a possibilidade dos programas no YouTube. Nós temos mais de 70 programas, programas de vários temas. Nós procuramos sempre abranger temas da parte filosófica do espiritismo, da parte científica, que trata da mediunidade, das relações do mundo visível com o invisível, e da parte evangélica, da parte do Evangelho do Cristo, que dá a sustentação para que a doutrina espírita seja uma religião diferente, porque mediunidade, ciência, filosofia pode ser estudado sem ter a questão religiosa como base, mas o que faz do espiritismo a religião são esses dois aspectos filosóficos e científicos sustentados pelo Evangelho de Jesus. E hoje nós escolhemos um tema do Evangelho de Jesus, porque essa vida atribulada que nós vivemos merece essa parada para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, e nós escolhemos uma passagem onde Jesus fala que a porta larga, ela nos leva à perdição, e a porta estreita nos leva à salvação. Então, que portas seriam essas? Não são portas que nós
compramos em casa de material de construção, não. Nós vamos observar que existem situações que limitam a nossa existência e que transformam a nossa existência muitas vezes em batalhas difíceis, mas que burilam a alma, e situações em que nós temos muitas facilidades e aí acabamos nos perdendo. E eu gostaria de saber de você, Ayrton, porque muitas vezes a gente diz o seguinte: a minha família é o meu tesouro. Outras vezes nós dizemos, os meus filhos são os meus tesouros. Que tesouros são esses, assim, de mais importantes? São esses tesouros aqui da terra ou são tesouros do céu? Bem, Silvia, todos os tesouros que a gente pode angariar na terra são todos transitórios, são passageiros. Todos que referem à vida terrena são coisas efêmeras. Aliás, Jesus no Sermão da Montanha recomenda que nós ajuntemos os tesouros do céu e não os tesouros da terra. Quando ele se expressa dizendo, não junteis os tesouros da terra, onde o verme e a traça corrói, os ladrões desenterram e roubam, mas ajuntais os tesouros do céu, onde a traça e o verme não corroem, os ladrões não desenterram e não roubam. E diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E aí ele faz uma série de reflexões, né, dizendo, por que andai-vos preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir? E ele faz uma narrativa até poética, dizendo assim, a respeito da nossa necessidade de alimentação, ele diz, olhai os pássaros do céu, que não semeiam e nem ceifam, nem ajuntam nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Então ele pergunta, por acaso não somos mais do que os pássaros? E aí, a respeito da questão de se vestir, então ele diz assim, olhai os lírios dos campos que não tecem nem fiam, no entanto Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Né? Se Deus se preocupa assim com investir a erva que hoje vive e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais convosco. E aí, então, pergunta, por que tanta preocupação com o que comer, com o que beber, com o que vestir? A cada dia basta o seu mal. Então, Allan Kardec, analisando esses ensinos de Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta que, se fosse analisar ao pé da letra essa passagem, seria a negação da previdência, do trabalho e, consequentemente, da lei do progresso. Ou seja, se nós tivéssemos uma postura expectante de aguardar que todas as coisas nos fossem concedidas, nós estaríamos na mesma condição que os nossos ancestrais, ou seja, não haveria o progresso da humanidade. Então, Allan Kardec diz que esse não é o pensamento de Jesus, pelo contrário, é justamente ter essa confiança na providência divina, mas ao mesmo tempo ter o trabalho, o esforço que engrandece e que nos conduz ao progresso, porque Deus nos deu a inteligência, né? E também, lógico, quando Jesus se expressa dessa forma, Silvia, é justamente com relação a colocar os bens espirituais acima dos bens terrenos, coisa que, de um modo geral, nós temos grande dificuldade em fazer, porque na maioria das vezes vivemos como se fôssemos, assim, permanecer por aqui, vivermos eternamente num plano terreno, e aí esse afã, essa luta por conseguir, conquistar, ou poder, ter outras pessoas sobre sobre o nosso mando, ou coisas assim. Então, uma grande ilusão da humanidade é o poder e é também a posse, né? Então, essa posse dos bens terrenos, elas acabam influenciando, ou seja, na nossa conquista como espíritos? Sim, Ayrton. Nós temos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que foi ditado a Allan Kardec através de Pascal, que ele fala a respeito da verdadeira propriedade. É uma pérola dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós falávamos aqui no programa passado, quando tratamos da lei da causa e efeito, que nós nada temos na Terra, que todos os elementos, todos os valores do universo pertencem a Deus. Tantos os valores mínimos, infinitesimais, microscópicos, até as grandes galáxias, os grandes planetas, as grandes estrelas, tudo pertence a Deus. Nós somos apenas usufrutuários. Deus nos empresta aquilo que é dele para o nosso progresso, a começar pelo nosso corpo físico. Então, em relação ao que é da nossa propriedade mesmo, se nós pararmos para fazer uma análise, nós vamos perceber que é nosso tudo aquilo que nós podemos ter hoje e que nós podemos ter amanhã, do outro lado da vida. Os valores da alma,
como, por exemplo, as virtudes que nós conquistamos aqui enquanto estamos vivendo no mundo material, os amores que nós semeamos, que nós distribuímos, mas que também nós conquistamos, a intelectualidade, os valores do intelecto, de que vale todo o aprendizado que nós tivemos aqui desse lado da inteligência, se nós não pudermos levar para o outro lado da vida. As virtudes do perdão, da benevolência, do entendimento, da calma, da paciência, são valores que o espírito conquista e leva para qualquer lugar que ele for. De maneira que a verdadeira propriedade, aquilo que é nosso mesmo e que ninguém conseguirá roubar de nós ou tirar de nós, são os valores que a alma conquistou. E tudo aquilo que nós conquistamos nesta vida, para o alimento do espírito, do corpo, para o conforto do corpo, como os bens materiais, todos eles, inclusive a matéria do nosso corpo, ela fica quando nós partimos. Então, a fortuna que nós conquistamos, ela naturalmente passa para outras mãos, no momento em que nós cerramos os nossos olhos para a vida física. E vem aí a questão da fé no futuro, né, Ayrton? Porque o Espiritismo nos ensina que a verdadeira felicidade está aí. Nós temos o suficiente para a nossa vida, nós temos a fé no futuro e nós temos o quê? A consciência tranquila. Esses são os valores da alma, que são nossos e que nós podemos usar como moeda, inclusive, né? Porque Pascal, ele diz isso. Quando você vai para um hotel e tem lá, vamos pensar em valores de hoje. Quando nós temos R$2.000 na carteira e vamos nos hospedar num hotel, logicamente que na recepção eles vão escolher um hotel, um quarto 5 estrelas, que R$2.000 ou 3 ou 5 pode pagar. Se nós chegarmos no hotel com R$500, nós vamos conseguir um quarto mais ou menos, que não tenha tanto conforto, que talvez não tenha o frigobar, que talvez a ducha não seja tão boa. E se nós chegarmos num hotel com R$10 a valores de hoje, querendo um quarto, nós não conseguiremos. Nós vamos dormir do lado de fora, no carro ou no relento. Então, da mesma maneira acontece no mundo dos espíritos. Quando nós chegamos com muitos valores na carteira, esses valores que eu dizia no campo moral, nós vamos ser acolhidos, nós vamos ficar em lugares iluminados, felizes. Mas quando nós chegamos pobres, hein, Ayrton? Que dureza, né? Os pobres, assim, no sentido desses valores, né? E que muitas vezes tem a ilusão de que aquela condição terrena, ela vai se refletir no mundo dos espíritos, né? Aliás, né, quando você falava do Evangelho segundo os Espíritos, lembramos a mensagem de uma rainha de França, né? Que é inevitável, né? Porque ela diz, rainha eu era no mundo dos homens, rainha eu acreditava que entraria no reino dos céus. E aí ela diz, que desilusão, né? Que constrangimento ver que entre aqueles espíritos que foram seus servos, estavam numa condição espiritual muito acima daquela que ela se encontrava. Então, estavam com a carteira recheada de valores morais, né? Então, esse é o nosso tema para reflexão. Você pode, então, entrar em contato conosco hoje somente através do Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa. O Ayrton, nós já estamos online, o Ayrton vai conversar com você a respeito. Se você quiser saber sobre esse tema, a porta estreita, a porta larga, e também sobre outro assunto, não precisa ser exatamente sobre o programa de hoje, é só entrar em contato conosco. E agora a gente vai fazer uma pausa e já voltamos. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita. Estamos ao vivo nessa quinta-feira. Nosso programa vai ao ar das 22 às 23 horas. E nós estamos ao vivo e online no Facebook. Se você quiser participar do nosso programa, pode entrar no Facebook, na nossa página do programa Presença Espírita. E iniciamos esse segundo bloco fazendo a recomendação, a sugestão de leitura da semana, que é essa obra magnífica, né, da psicografia de Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos, chamado Boa Nova. Aliás, Humberto de Campos é um literato, um escritor, né, que foi membro da Academia Brasileira de Letras e desencarnou no ano de 1934 e já a partir do ano de 1937 começou, através da psicografia de Chico Xavier, a editar algumas obras, entre elas essa chamada Boa Nova, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho.
E mais tarde, quando a família do Humberto de Campos acabou entrando com um processo com relação à autoria das obras, aí ele passou a psicografar, mas usando um pseudônimo chamado Irmão X, também ditando várias outras obras, né, contos e apólogos, contos desta e de outra vida. Então, uma vasta obra normalmente citando assim passagens do Evangelho, personagens do Evangelho, como é esse aqui, o Boa Nova, que é o livro que iremos sortear no último bloco do nosso programa. Então, nessa obra aqui, com toda essa capacidade literária, ele passa dos ensinos de Jesus aos seus discípulos, Lázaro, Simão Pedro, comenta a passagem de Maria, de Judas Iscariotes. Então, vários personagens e várias passagens belíssimas, narrativas emocionantes e que fazem nos reviver os ensinamentos de Jesus. Então, essa é uma obra magnífica da Lavra de Chico Xavier e pelo espírito Humberto de Campos, né? Então, esse livro nós vamos sortear no último bloco do nosso programa. Você pode participar. Hoje estamos exclusivamente pelo Facebook, basta entrar na nossa página, onde tem o link do sorteio, você coloca lá, quero participar do sorteio, e também você pode interagir conosco no tema de hoje, que estamos tratando de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma passagem do ensino de Jesus, que é a porta estreita e a porta larga. E a Silvia vai iniciar a entrevista, né, com a nossa companheira Patrícia, falando desse tema. É com você, Silvia. Então, hoje nós estamos recebendo aqui no programa Presença Espírita a nossa colega aqui, que apresenta conosco o programa Presença Espírita, a Patrícia Giardini. A Patrícia Giardini, na área profissional, ela é advogada. E nas lides espíritas, ela é palestrante espírita, trabalhadora no campo da evangelização infantil, na Sociedade Espírita Francisco de Assis, a CEFAM, e também ela é palestrante espírita em várias casas espíritas. Escolheu um tema interessante para falar. Nós demos uma adiantada, como você viu, no primeiro bloco, a respeito dessa passagem do Evangelho, mas eu queria saber se esse ensinamento de Jesus a respeito da porta estreita e da porta larga, ele pode ser aplicado na vida nossa de hoje, nos dias de hoje. Então, é uma alegria estar aqui mais uma vez, quanto mais para falar de um assunto como esse, né? Um assunto que, embora aconteceu há 2000 anos, um pouco mais, mas ele é tão atual. Então, falar sobre os ensinamentos do Cristo, o que ele nos deixou, esse legado, sempre muito importante e, conforme a Silvia perguntou, é sempre muito atual. Então, falar hoje da porta estreita e da porta larga, talvez não com tanta ênfase como falou o Cristo, no sentido de que a porta estreita seria um caminho do céu e a porta larga seria um caminho do inferno, vamos dizer assim. E não é isso que o Cristo quis dizer, né? Ele até usou a palavra perdição, né? Que seria uma palavra para a porta larga, e a palavra salvação para a porta estreita. Então, hoje, nos dias de hoje, Silvia, o que isso quer dizer? Que a porta estreita é uma porta, um caminho mais difícil da gente ultrapassar. Quanto mais hoje, onde nós temos tantas opções para nos desvirtuarmos do caminho certo, do caminho correto. Não que antigamente não houvesse, mas hoje nós temos bastante opções se nós não quisermos andar no caminho reto. E daí dizer, mas como que eu sei esse caminho reto? Então, isso tudo está na nossa consciência. Então, a porta estreita nos dias de hoje é tudo o que a nossa consciência sabe que é o correto, é todo o sacrifício que a gente faz para andar no caminho do bem, todos os sacrifícios que a gente faz para deixar os bens materiais de lado, deixar os vícios que a gente tem. Então, é o nosso empenho, é a nossa escolha através do livre-arbítrio, e nós escolhemos, então, seguir por um caminho que nós traçamos como correto e que, por mais que as dificuldades nos apareçam, para que a gente continue tentando adentrar essa porta, que ela é uma porta muito difícil de ser transpassada, mas a gente sabendo que nós estamos no caminho correto e que
toda essa jornada seja empenhada nesse sentido. E a contrário senso, a porta larga, é claro que ela seria, né, ela é uma porta muito mais fácil da gente entrar, né, escolher entre... um exemplo, né? Quando nos vem uma vontade de falar mal de alguém, uma fofoca, e nós nos contemos, porque é um vício, e nós nos contemos e escolhemos não ir por esse caminho. Nós estamos optando pela porta estreita, mas ao contrário, se nós insistirmos nesse erro, nesses vícios, estaremos sim querendo adentrar por uma porta mais fácil, que seria a porta larga, que é a porta onde a gente não precisa fazer os sacrifícios. É interessante essa explicação. A gente consegue perceber muito bem nas questões da nossa vida, quando nós estamos optando por uma e quando por outra, e mais na atual estágio da humanidade, nós estamos mais perto de que porta? Então, foi interessante, a gente trabalhou esse tema recentemente, inclusive na evangelização infantil, porque sempre tratamos de todos os assuntos na evangelização infantil e juvenil de acordo com as possibilidades de aprendizado de cada uma das faixas etárias. E utilizamos, então, de uma música do cancioneiro da Espírita Infantil, que fala sobre a obesidade moral. E eu achei, assim, ele tão direcionado para nós adultos, que acabei aproveitando, então, para um estudo em relação a essa passagem do Cristo, da porta estreita e a porta larga. E essa música fala que nós estamos com obesidade moral, né? Dizendo que nos dias de hoje a dificuldade que nós temos de entrar na porta estreita, porque estaríamos então muito gordinhos, né? E ficaríamos então entalados nessa porta por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então, né, como que nós fazemos para nos aproximar mais da porta estreita? Quanto mais sacrifícios, quanto mais entendimento do que é o correto, né, conforme nós vamos desenvolver o assunto. Mas, por exemplo, um item que a gente pode falar em relação à nossa obesidade moral é o nosso orgulho. Né? O orgulho é um sentimento, o que nós chamamos de defeito, mas é uma das principais chagas da humanidade. E a gente pensa que a gente não é orgulhoso, mas quando nós percebemos as atribuições de um orgulhoso, nós acabamos nos identificando muito. Então, até nós fizemos um exercício, né, mental com as pessoas, propondo elas imaginarem alguém orgulhoso, né? E a proposta, depois de falarmos sobre as atribuições do orgulhoso, que é aquela pessoa que não admite errar, não gosta de ouvir as críticas, gosta sempre de ser o centro das atenções, tudo que ele fala é o correto, enfim, né? Todos nós, daí nós fizemos esse exercício e eu propus que a gente imaginasse que esses somos nós. Né? E a maioria das pessoas acabou se identificando com essa obesidade moral no sentido do orgulho e depois também da vaidade, né? As pessoas também sempre pensarem muito como elas querem aparentar ser para as outras pessoas, não que seja errado nós nos arrumarmos, nós estarmos bem para os que estão à nossa volta, né? É uma questão também de higiene, não só a higiene física, né? Mas essa higiene do carinho, né, de você se arrumar para que as outras pessoas vejam você bem, né? Você acaba transmitindo uma energia boa. Não é disso que se fala na vaidade, né? O que se fala na vaidade sempre é ostentação, e você sempre preocupado em querer transparecer uma forma aparente e que dentro da tua alma, do teu coração, não é aquilo que está acontecendo. Você está cheio de orgulho e você acaba, então, utilizando para com as pessoas desses subterfúgios para problemas que você mesmo tem. Então, é nesse sentido que a proposta de hoje é desenvolver o assunto para que a gente possa fazer uma análise sobre esses caminhos que Jesus quer que a gente percorra. Em relação a esses caminhos, muitas vezes acontece de nós estarmos viajando e estarmos por um caminho e de repente encontrarmos
duas estradas diferentes, e aí nós ficamos em dúvida, se bem que hoje com o GPS a gente consegue acertar, né? Mas a gente ainda não tem muito bem o GPS da alma, nós nos enganamos. Então, essa apresentação de caminhos diferentes seria uma emboscada de Deus, uma pegadinha de Deus, nós poderíamos dizer assim? Nós vamos fazer o intervalo, você entra em contato conosco através do Facebook, o Ayrton já está ali respondendo as questões e a Patrícia também vai responder essa. Será que Deus está pregando uma emboscada para nós, testando, quem sabe, o que nós vamos escolher, se vamos acertar ou não? Isso nós vamos saber daqui a pouco. Fique conosco, nós já voltamos. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Estamos recebendo hoje a Patrícia Giardini, que escolheu um tema do Evangelho de Jesus, a porta estreita, a porta larga. Afinal de contas, Patrícia, nós estamos mais perto de que porta? Você não respondeu isso, né? Que porta que nós estamos... Vou deixar mais para o fim. Tá bom. Mas a pergunta que eu deixei em aberto é se seria uma emboscada divina essa questão dos dois caminhos a escolher. Então, porque quando a gente ouve a história do Cristo, né, como ele nos conta essa passagem, você fica pensando, nossa, mas a porta larga é muito mais atraente, né? A porta larga está cheia de festa, aparentemente, de coisas interessantes, de pessoas interessantes, de comida, mesa farta, ou seja, conforto, acesso fácil, conforto, né? Mas não se fala em como vem aquele dinheiro, no lutar, enfim, todas essas situações que a gente sabe que para alcançar coisas boas não seria fácil, né? E a porta estreita, então, aquela, né, talvez, nossa, mas parece tão simplesinha, né? Mas é tão difícil hoje em dia, ainda mais, né? Nossa, eu tô cansada de querer fazer tudo certo. Como é difícil fazer tudo certo. Mas a porta para se entrar no reino de Deus, ela é assim mesmo, ela é mais árdua, mais difícil, mas uma vez que nós conseguimos entrar, e como vocês comentaram no primeiro bloco, são várias portas, né? A porta muitas vezes do orgulho, da vaidade, da sabedoria, do crescimento intelectual, do crescimento espiritual, e cada vez que nós vamos superando uma porta dessas, uma entrada dessas, a gente não retrocede. Né? Essa é o grande sentido disso tudo, porque daí nós aprendemos a lição. Mas, né, seria uma emboscada? Claro que não, porque Deus, ele nos cria simples e ignorantes, e essa é uma das primeiras lições que nós aprendemos. Então, os espíritos vão sendo criados, e que nós aprendemos na doutrina espírita, justificando as vidas sucessivas, a existência das encarnações. E em cada uma dessas vidas, então, nós vamos adquirindo os nossos débitos, os nossos créditos, vamos acertando, vamos errando, e em outras vidas a gente vai consertando o que errou na anterior, e assim as coisas vão acontecendo. Então, Deus, o que Ele espera de nós? Que nós subamos, que nós vamos, que cada um de nós atravesse essa evolução a fim de conseguirmos sermos espíritos perfeitos, pelo nosso próprio mérito. Então, a escolha cabe a nós. Por isso que sempre a gente fala do livre-arbítrio, que também é uma das palavras-chave da doutrina espírita. Porque mesmo tendo todas aquelas situações diante de nós, umas mais favoráveis, outras não, nós sabemos, a nossa consciência sabe das leis de Deus, ela sabe qual é o assunto que nós devemos seguir. Então, né, não é uma emboscada, e sim uma oportunidade do progresso a partir do seu próprio mérito. Né? Quem estuda mais passa de ano, quem estuda menos não consegue, né? Fica para a próxima. E também há alguma receita para a gente se aproximar mais da porta estreita? Ora, como disse a Patrícia, sempre requer de nós sempre mais esforço. E o que fazer, então, para atingir a porta estreita? A doutrina espírita ou o próprio Evangelho de Jesus, ele dá, assim, dicas de como a gente se comportar para isso? Então, as dicas são exatamente o que a gente acabou de falar, que é seguir a nossa própria consciência. Então, nós aprendemos
nos ensinamentos do Livro dos Espíritos, porque uma hora Allan Kardec pergunta onde estão as leis divinas, porque o tempo todo está se falando em leis, né? Mas afinal de contas, onde que estão essas leis? Em que livro? Né? Tem algum livro, tem algum escrito, tem alguma história, alguém falou sobre isso que a gente pode acreditar? E nós vamos entendendo através dos ensinamentos que a doutrina espírita nos dá, que Deus criou todo o universo, que Deus é maior do que tudo isso. Então, não tem um livro, não tem um lugar que está escrito, é um lugar físico, né? Mas ele está escrito dentro da nossa consciência. Tanto é verdade que nós, quando nós praticamos alguma coisa que nós achamos errado e que é errado, né, que não vai trazer, o que a gente fala, mas o que é errado? É o que não faz bem para você mesmo e nem para as outras pessoas, né? Só faz o mal, só faz as pessoas se sentirem cada vez pior. Então, quando nós agimos dessa forma, a nossa consciência imediatamente já nos acusa, nossa, você está no caminho errado. E a gente, por vezes, continua no caminho errado, por nosso próprio livre-arbítrio. A gente decide que não quer ir por aquele caminho. E muitas vezes somos teimosos, né? Estamos sempre insistindo nos nossos erros, mas Deus não desiste de nós, né? E Jesus nos disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, né? Você terá muita chance de se reerguer, né? Em relação, quando ele falou sobre a água, né? A questão da água, de voltarmos para o útero da nossa mãe, né? Algumas situações que a gente vê, inúmeras situações onde essa oportunidade de vidas sucessivas vão aparecendo. Mas quais são os caminhos? É entender cada uma dessas leis e saberem que elas não são colocadas na nossa consciência porque Deus achou que isso vai ser melhor para a gente, aliás, porque Deus quis de uma forma infantil, né, de uma forma que ele quer nos manipular. É porque realmente é o que nos fará ser um homem, o que Joana de Ângeles Espírito fala do homem integral, de um homem melhor, né, de um ser melhor para alcançar a divindade, ou seja, alcançar a perfeição, que é afinal é o destino de cada um de nós. Não é fácil, não vai ser rápido, porque vivemos ainda um mundo muito ainda muito rudimentar, mas nós temos tentado conseguir, e assim que a gente vai em busca da porta estreita. E nós falávamos no primeiro bloco na questão de identificar a porta, porque muitas vezes a gente acha que está na porta estreita e está na porta larga, e isso está totalmente relacionado às nossas atitudes. Então, como nós podemos identificar as nossas atitudes, Patrícia, para saber se a gente está mais próximo da porta estreita? Então, eu acho assim, identificar essas atitudes é contar muito com a sua intuição, né? Porque muitas vezes você chega a algumas situações na sua vida, na nossa vida, que a gente não sabe, nossa, que caminho que eu vou agora? Né? Embora a nossa consciência saiba de todas o que é certo e o que é errado, muitas vezes nós chegamos, mas meu Deus, né? E a primeira coisa que a gente faz é pedir ajuda a Deus. Para que lado que eu vou? Né? Onde, né, que eu posso caminhar? Então, identificar essas atitudes. Como eu já tinha até me referido, identificar as minhas atitudes, nós temos essa mania de identificar essas atitudes no outro, mas nós temos que identificar essas atitudes na gente mesmo, né? E identificando essas atitudes, a gente consegue ir entendendo o que a gente gosta mais, o que a gente gosta menos, o que a gente quer para nós e o que a gente não quer. Silvia, Ayrton, há várias situações, vocês vão de concordar comigo, em que nós estamos num estágio em que nós, de evolução, que nós achamos algumas coisas normais, né? Por exemplo, nós estamos num momento no nosso país, por exemplo, de reforma, né? Fala-se tanto em reforma da Previdência, reforma política, mas a reforma que nós estamos passando é uma reforma moral, né? Onde nenhum de nós está livre de pequenas atitudes de corrupção, de querer levar vantagem em alguma situação, de querer passar
né, na frente dos outros. A gente está passando por tudo isso. Nós sabemos o que é o certo e o que é errado, mas muitas vezes nós não conseguimos identificar de pronto. Então, para identificar, é através de estudo, é através de passar pelas experiências com resignação. Muitas vezes a gente tem vontade de agredir a gente mesmo, né? Ficamos envergonhados das nossas atitudes, mas isso não pode fazer com que a gente desista da caminhada. Então é levantar, reerguer a nossa moral e seguir em frente para conseguir continuar o nosso caminho. Nós vamos fazer o último intervalo. Você ligue hoje não temos telefone. Você fale com o Ayrton no Facebook, o Presença Espírita Ponta Grossa, deixe suas perguntas e também participe do sorteio dessa obra primorosa da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos chegando no clima de Natal e essa obra ela é bem propícia, que é a Boa Nova, que conta as passagens de Jesus no cotidiano dele ali na Galileia, junto com Pedro, com os apóstolos, com a sua mãe, sensível à obra e que nos emociona muito. Então você participe do sorteio e no final do último bloco a gente vai então ver quem foi o ganhador. Nós já voltamos com o programa Presença Espírita. E nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Eu vou passar uma pergunta para o Ayrton, que chegou através do Facebook. Ayrton, uma pessoa que nunca prejudicou ninguém. Essa é a colocação do telespectador. Mas viveu nas baladas, nas festas, vamos dizer que levou a boa vida, curtiu muito a vida. Apesar de ter cumprido com as suas obrigações. Que mérito que ela vai ter na espiritualidade? Bem, essa é uma oportunidade até de agradecer os que estão participando aqui. Vejam, muitas pessoas que sempre acompanham o programa Presença Espírita aqui no Facebook. Então, nossa gratidão a vocês que estão participando, deixando perguntas e dizendo que quer participar do sorteio. Todos aqui já estão, né, que deixaram o nome, já vão participar automaticamente do sorteio. Mas essa pergunta, ela nos remete a pensar aquilo que os Espíritos nos ensinam quando Allan Kardec indaga a respeito da prática do bem e do mal. Os Espíritos dizem que não basta evitar o mal, é preciso o bem. Ou seja, o mérito existe pelo bem que se pratica. É lógico que resistir à prática do mal, ou seja, nunca fazer o mal, já é alguma coisa, ou seja, já é um progresso realizado. Mas o mérito, ele advém do bem praticado, do esforço que é necessário para a prática do bem. Evidentemente que nós precisamos de entretenimento, de momentos de diversão ou de festas, mas se, por exemplo, passamos boa parte do tempo sempre buscando esse tipo de entretenimento, de diversão, quase sempre pouca coisa sobra desses momentos. Quantas coisas edificantes surgem, quantos assuntos elevados vão surgir em momentos assim de descontração, enfim, onde as pessoas ficam desatentas com relação a comentários, a posturas, enfim, às vezes bebidas. Então, quando se envolve com esse tipo de coisa, pode-se perder um tempo precioso da existência. E nós precisamos ter noção de que o tempo é algo muito importante e nós responderemos também pelo tempo que tivemos na nossa existência e daquilo que fizemos. Aliás, a Silvia, a Patrícia, me lembro de uma ocasião em que Emmanuel estava aguardando Chico Xavier para a psicografia. Ele estava com alguns amigos, né, que recebeu como visitas e estavam ali já, 1 hora passou, 2 horas, né? E aí Emmanuel, então, chama a atenção. Era o momento de iniciar, já tinha passado o momento de iniciar a psicografia, e então ele diz, vai psicografia ou não vamos, né? Aí disse, mas eu estou com os amigos, né? Nós estamos conversando. Aí então, Emmanuel diz, olha, eu até entendo o momento sem conversar, alguns minutos, né? Conversa, agora 2 horas de conversa fiada sem nenhum proveito, aí eu já não consigo entender. Então, vai continuar do bate-papo ou na psicografia? Aí então ele pede licença, se recolhe para a psicografia. Então, Emmanuel chama a atenção dele, porque às vezes a gente fica batendo papo, e no bate-papo a gente perde precioso tempo, porque não são coisas edificantes e construtivas, né? Então, vale também para essas situações de entretenimento, né?
Nós falávamos no bloco passado com a Patrícia a respeito das nossas atitudes, né? Como identificar as nossas atitudes para sabermos se estamos mais perto de que porta. E a reforma íntima, que é essa busca interior do nosso eu, ela ajuda nós escolhermos certo? Até o Ayrton falando do Chico Xavier, do nosso querido Chico Xavier, acho que agora eu entendo porque que ele é tão magrinho, né? Porque como nós estávamos falando da obesidade moral, ou seja, estamos muito gordinhos para passar pela porta estreita, né? Precisamos emagrecer um pouco. Então essa reforma íntima nesse nosso assunto cai como uma dieta, né? A necessidade que nós temos de fazer essa dieta. E como fazer isso? Claro que é uma analogia, né? Que é uma metáfora que a gente está usando, por ser didático e por causa daquela musiquinha que eu falei para vocês nos outros blocos, né, sobre a obesidade moral, mas a reforma íntima é exatamente essa necessidade de autoanálise, de autocompreensão, de autoconhecimento, de autoiluminação, ou seja, de buscar conhecer a si mesmo, como Jesus mesmo disse, conhece-te a ti mesmo. Então essa necessidade que nós temos de conhecer, e muitas vezes quando nos conhecemos, como eu já falei, não gostamos daquilo que vemos, né? Não compactuamos, mas muitas vezes estamos tão arraigados nos nossos vícios que é difícil sair deles. Então a reforma íntima, tão propagada pela doutrina espírita, claro que ela nos ajuda a chegar mais perto dessa porta, que eu ainda não disse para você se a gente está perto ou está longe, né? Mas nós vamos, claro, né, isso já está na cabeça de todos nós. Mas a reforma íntima, ela é muito necessária por isso, porque através dela que nós conseguimos identificar as nossas dificuldades e achar qual que é o caminho melhor para a gente chegar a esse caminho principal, né, que nós estamos dizendo, que é a porta estreita, que é o caminho da perfeição. Então, a reforma íntima, que para os espíritas, para a doutrina espírita, consiste em você analisar, a proposta é analisar todos os dias quais foram os seus atos, né? E dentro dessa análise você pensar se você quer continuar agindo dessa forma, se você gostaria que as outras pessoas agissem para com você do jeito que você tem agido com elas, se você acha que essas atitudes que você está tendo te leva a um caminho melhor, de paz, de tranquilidade, de harmonia. E se a resposta for sim, você está no caminho certo. Se a resposta for não, é claro que nós não estaremos no caminho certo. E no mundo que nós estamos vivendo, o mundo de provas e expiações ainda não tão avançados, é claro que vai depender de nós, de como está a nossa evolução, para se a gente está mais próximo ou mais longe dessa porta estreita, que é a porta da salvação. Mas sabe, Silvia e Ayrton, é importante que a gente também se dê um tempo, né? E que a gente, a questão da autocompreensão, somos espíritos em evolução, não adianta a gente querer ser mais do que a gente consegue, né? Nós vamos até um limite e a gente muitas vezes retrocede, vai de novo e tenta. Então a gente tem que se dar esse tempo. Para quê? Para que as conquistas não sejam aquelas em que a gente chegue até a porta, né, e veja que ainda está gordinho e não consegue entrar. Que nós consigamos entrar nessa porta, que é tão estreita, de uma forma tranquila, né? Por isso que eu falei do Chico, né? As portas para ele nessa existência, portas adequadas ao mundo de provas e expiações, se bem que eu acho que ele transpassaria muitas portas em outros mundos, como com certeza está transpassando, mas que nós possamos, nesse mundo que nós estamos, possamos transpassar essas portas, porque com certeza, de acordo com a nossa evolução, elas serão cada vez mais estreitas, será exigido e cobrado cada vez mais de nós, mas chegará uma hora em que essas situações que vão nos aparecer, elas não vão causar tanto impacto na nossa vida, porque nós já estaremos andando para o caminho certo, pelo caminho, lógico, pedregoso, mas o caminho que nós já entendemos que seja o correto e que vai nos levar, então, a esse caminho da felicidade, né? Não a felicidade mundana, mas a felicidade como Cristo entende. Patrícia, existem algumas interpretações religiosas que comparam, então, a escolha entre uma porta e outra como a escolha
o caminho também para o céu e inferno. Dá para fazer essa comparação? Então, é que nós não conseguimos, dentro do que nós acreditamos como espíritas, dizer que a porta estreita é a porta do céu e a porta larga é a porta do inferno. Porque para nós não existe o céu ou o inferno. Ou se existe, ele está aqui dentro da nossa cabeça, da nossa consciência. E a partir de cada vida, cada existência que nós vamos passando, nós vamos conseguindo tirar cada vez mais desse nosso caminho essa situação de inferno, né? E buscar cada vez mais caminhos melhores, caminhos de evolução. Então esse pensamento é um pensamento muito de uma vida só, né? Que se você não conseguir a porta estreita, você vai então para o inferno. Né? Então imagine o que seria de todas as pessoas, né? E o que seria então da justiça divina se proporcionasse só caminhos árduos para várias pessoas que a gente conhece. O caminho é árduo o tempo todo, ela não tem um pingo de sossego, né? Então essa pessoa estaria fadada a procurar só facilidades, né? Para conseguir transpassar uma porta. Se ela visse então uma porta larga, é aquela que ele ia querer adentrar. Né? Então é um assunto muito extenso, mas que nós podemos conseguir. Né? Essa mensagem que eu gostaria que ficasse, né? Que a porta estreita ela é acessível a nós podemos conseguir. Senão Jesus não teria tudo que ele solicitou de claro. Nós, era possível. É isso Bom, mesmo. nós vamos agora para o sorteio do livro Boa Nova, da Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, nosso irmão X. Vamos lá, Patrícia. Então, eu vou dar umas mexidinhas aqui, né? E pegar, então, essa aqui. Quem ganhou o livro Boa Nova, da Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, foi a Márcia Bronoski, né, que vai poder retirar o livro ali na Livraria Educadora, porque na Santos Dumont, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados. Então, obrigado, Márcia, e a todos que participaram aqui pelo Facebook. Né? Nós esperamos que continuem participando, mandando perguntas, sugestões e sempre prestigiando o programa Presença Espírita. Obrigada, Patrícia, Obrigada pela a você. sua presença. E nós vamos encerrando o programa Presença Espírita. Semana que vem nós estaremos ao vivo com mais um programa aqui pela Rede TVM. Muito obrigada pela sua audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Obrigado por participar do programa Presença Espírita. Uma semana cheia de paz, de luz, de fraternidade. E até o nosso próximo programa.